Mas nesse momento eu gostaria então que vocês aí em casa e o pessoal que está aqui comigo aqui no santuário pudessem abrir as suas Bíblias no Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar olhando um tema muito interessante que eu tenho certeza que vai mexer com você. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Então vamos abrir a santa palavra de Deus para nós ouvirmos hoje a mensagem. Nós temos aqui um grupo aqui na igreja e aí em casa também. Acredito que tenha muita gente assistindo. Comece a compartilhar agora nas suas redes sociais ou no seu WhatsApp, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem, que eu tenho certeza que alguém está esperando para ouvir essa mensagem. A gente não tem ideia do poder das mídias sociais, da multiplicação. Deus tem usado esses meios para falar com muita gente, para abençoar muitas vidas. E essa noite não será diferente. Diz assim então a santa palavra de Deus: os céus e a terra, como hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, para que vivas, tu e a tua descendência. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nesta hora, ó Pai bendito, nós nos inclinamos ante a tua palavra. Nós queremos, ó Pai, neste momento, colocar a nossa mente, o nosso coração, para ouvir a tua voz, para, ó Deus, sentir uma orientação vinda dos altos céus para a nossa vida, Senhor. Porque, ó Deus, temos vivido a cada dia, muitos já voltaram a trabalhar, outros ainda estão em casa. E, ó Deus, temos vivido muitos sentimentos diferentes, coisas inéditas que nunca passamos. Mas essa noite, ó Pai, nós queremos inclinar nossos ouvidos para ouvir a Tua voz e acalmar o nosso coração. Ter as instruções da Tua palavra, dos Teus mandamentos, dos Teus estatutos, para que a nossa vida tenha verdadeiramente experimente a vida que tanto ansiamos. Abençoa-nos tanto nós estamos aqui no santuário, como as centenas de pessoas que estão nos ouvindo pelos celulares, pelas televisões de suas casas. Nós oramos e agradecemos a Ti no santo e precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amados irmãos, essa palavra foi dita muito antigamente. Moisés já estava bem idoso, ele já conhecia Josué, ele já sabia que os seus dias sobre a face da terra iriam terminar. Com muita sabedoria, com muita experiência, aquele homem já idoso, ele começa então a passar ensinamentos mais profundos para aqueles que ficarem depois da partida dele. E ele coloca então, dá uma palavra aqui, de orientação para seus filhos, seus netos, os líderes das tribos do povo, impressionante. Moisés aqui então fala aos israelitas essas palavras e da mesma forma ele nos fala hoje. Deus nos fala hoje sobre escolhas, tomadas de decisão que fazemos, irmãos. Olha, todo dia a gente toma uma decisão. Toda semana que começa, nós temos escolhas para fazer. A vida é feita de escolhas. Moisés foi muito inspirado por Deus e ele talvez seja o criador desta frase. A vida é feita de escolhas. Indiretamente, ele disse isso. Foi exatamente isso que ele falou. Cada israelita, ele era livre para tomar suas decisões. Ele era livre. E muitos de nós também, né? Vivemos numa sociedade livre, que podemos nos expressar, podemos ir para qualquer lugar, ir e vir. Apesar que nessa quarentena a gente ficou meio preso, né? Praticamente, com tudo fechado, a gente ficou quase que obrigado a ficar em casa. A igreja, por exemplo, tem que fechar as portas. Então, mas no geral, é livre. A sociedade é livre. Mas esta liberdade, então, que eles tinham, determinaria o seu futuro e dos seus descendentes. Por isso que as escolhas que a gente faz hoje
não é só para nós. Nós temos responsabilidade. As decisões que nós tomamos hoje irão refletir não só para nós, principalmente para as descendências, para as futuras gerações. Essas palavras foram ditas então por este homem que já partia para o fim. Assim como somos livres hoje, fazemos escolhas, mas não podemos nos esquecer que essas escolhas nós só temos, no caso aqui ele colocou 2 escolhas. Jesus, o nosso Salvador, também nas suas parábolas, nos seus ensinos, suas pregações, ele sempre disse, inclusive numa das pregações, ele disse que existiam só 2 caminhos. O caminho estreito, quem sabe o outro? E o caminho largo. E só um que conduz para a vida. Então, da mesma forma, Moisés deu 2 escolhas para eles aqui. 2 escolhas, 2 caminhos. Bênção ou maldição, você escolhe. Ah, pastor, mas é lógico que eu quero bênção. Mas nós vamos ver aqui esta noite que muitas pessoas não estão escolhendo o caminho certo. As escolhas estão fazendo errada. E as consequências estão aí. Não existe uma terceira opção. Não é nos colocado uma terceira opção. Mas as pessoas, e vocês vão ver também que o inimigo das nossas almas, ele coloca uma terceira opção para a gente. Que é o quê? De não fazer nada. De não responder. De não se decidir. Esta, irmãos, talvez seja a pior escolha. A de ficar em cima do muro. Deuteronômio 30:15 diz assim: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Uma escolha, talvez a escolha mais importante que a gente tem que tomar na nossa existência é essa escolha aqui, entre a vida e a morte. Essa mensagem irá percorrer então os canais, as redes sociais, e se você pegar essa mensagem aqui e replicar para quem está em casa ou na rua, onde você estiver, ou de repente, pastor, eu quero o seu sermão, eu empresto para você pregar onde você quiser, pode determinar a escolha de uma pessoa, o futuro dessa pessoa, entre a vida e a morte. O termo aqui no original, tolá, que quer dizer o termo bem, ele está dizendo que escolher o bem é escolher pela prosperidade. E realmente aquelas pessoas lá que viviam naquela época e que seguiam a Deus, os israelitas, né? Eles vão em busca dessa prosperidade e eles são o povo de Deus carimbado para o sucesso, para a prosperidade. É verdade. E o termo mal, ra, quer dizer infortúnio. O que é infortúnio? Às vezes, no Novo Testamento, ele sempre fala assim, por que aquele que pratica o mal prospera? Muitas vezes as pessoas que não seguem a Cristo, que até zombam de Deus, elas prosperam em certa forma na vida, porque estudam, são inteligentes, etc. Só que a qualquer momento elas podem ter um infortúnio. O que é o infortúnio? É uma coisa que acontece sem a pessoa esperar. E geralmente é assim, a pessoa está lá no topo, de repente ela perde tudo. Acontece algo na vida dela. Jó, por exemplo, a história de Jó, no início de Jó era próspero. Mas o que aconteceu ali? Ele era fiel? Era. Mas Deus permitiu que acontecesse um infortúnio na vida dele. Que foi o quê? A queima das plantações, o desabamento da casa dele, morreram os filhos. Ele perdeu quase tudo, a saúde inclusive. Ele teve um infortúnio. Mas depois, como ele foi fiel, Deus deu tudo para ele de volta. Mas aqueles que escolhem o mal, não tem nada de volta. O infortúnio, quando chega, acaba com a pessoa. É a morte. Então, irmãos, e ele fala assim, que os céus e a terra sejam testemunhas. O que ele diz isso? Que está invocando ali, que todos verão o que está acontecendo. Todos são testemunhas das suas escolhas. Olha que importante então essa palavra. A escolha afetará a descendência, já falei isso, não custa repetir. Porque a gente pensa que a vida da gente, a vida é minha. Só que essa vida que Deus deu não é só tua.
Se você é casado, não é só tua, é da sua esposa, seu marido. Se tem filhos, aí é mais sério ainda. As tuas decisões são mais importantes até. Então, amados irmãos, em Jeremias também tem essa mesma expressão de Deuteronômio. Quer ver? Ó, Jeremias 21:8. O que diz Jeremias 21:8? Diz assim: a este povo você dirá o seguinte, Jeremias: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Qual vai escolher? Qual vai aceitar? Então, esta noite, no final desta pregação, no final dessa mensagem, fatalmente, querendo ou não, você vai ter que tomar uma posição. Você vai ter que fazer uma escolha. Escolhas que determinam o sucesso ou fracasso, perdas e decepções, ou conquistas e alegria, por outro lado. Satisfação e contentamento, você colherá, ou frustrações, depressões e tédio. Irmãos, talvez essa quarentena, esses momentos aí difíceis que nós estamos passando, estão revelando muitas coisas, estão vindo à tona dos nossos sentimentos. E aí, nós, já temos a Cristo, firmamos o nosso compromisso, nosso amor por Ele, Ele cuida de nós, mas as pessoas que não têm essa fortaleza estão desesperadas. E é o momento certo, portanto, então, de a igreja pregar, de a igreja mostrar amor, de a igreja mostrar a palavra do Senhor, para que essas pessoas possam escolher a vida. Infelizmente, nem todos querem a nossa alegria. Escuta agora. Aqui começa agora o divisor de águas dessa mensagem. Nem todo mundo deseja a nossa alegria. Nem todos podem dizer assim, eu quero me alegrar com os que se alegram. Nem todos oram por nós pedindo a Deus que nos abençoe. Nem todos vão torcer pelo nosso sucesso. Lamento te dizer isso. Às vezes nós somos muito inocentes dizendo que tudo vai dar certo, mas tem pessoas que lutam contra a gente. Pessoas e seres. Portanto, a palavra de Deus no Novo Testamento, capítulo 2, verso 14 de Hebreus, tem uma revelação aqui que eu quero descortinar esta noite. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, 14. E vai dizer o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então aqui, o escritor de Hebreus deixou bem claro uma coisa para a gente, que Jesus veio para mostrar quem é que tinha o poder da morte. E ele diz, escancara aqui, o diabo tem esse poder da morte. Antigamente. Mas depois se manifestou o Filho de Deus, ele não tem mais o poder da morte, porque Jesus foi até o inferno, lembra daquela passagem? E venceu a morte, e pegou as chaves da morte. Agora não é mais o diabo que tem o comando da morte. Você só morre se você quiser. Se você escolher não seguir o doutor da vida. Infelizmente disse o doutor da morte. Qual é a tarefa do doutor da morte? Ele está dizendo aqui, escravizar. Por isso que muitas pessoas não conseguem escolher pelo bem, porque estão escravizadas pelo doutor da morte. Ele não é mais o dono da morte, mas ele acha que ainda é, porque ele tem levado muitos. E o que ele faz? Bota medo. Irmão, sem dúvida nenhuma, esse coronavírus, não só no Brasil, o brasileiro tem muito medo da morte. Em outros lugares, eles não têm, essa cultura é diferente. Mas no mundo todo, acredito eu,
está pairando o medo da morte. Medo do coronavírus, medo de morrer, medo. E, irmãos, eu não vou dizer que é errado. Eu tenho também medo. Só que a minha vida está nas mãos do doutor da vida. A morte aqui nesse mundo vai acontecer, mas o que eu estou mais interessado é na vida. Amém, irmãos? E eu quero falar esta noite aqui que o inimigo tem cegado. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem cegado a muitos, porque ele tem enganado. A vida é feita de escolhas. Aonde as suas escolhas têm te levado? O que está acontecendo? Espero que dê certo o que eu vou fazer agora para vocês. Vou mostrar para vocês um negócio interessante aqui, ó. O que é isso aqui, irmãos? Não é propaganda? Pastor, semana passada você fez uma propaganda da Coca-Cola. Agora você vai fazer a propaganda do Bis? Só que esse é gostoso, né? Chocolate. Alguns estão evitando o chocolate. Está vendo aqui o Bis? Muito gostoso, né? Então, lembra da pregação. 2 escolhas. Se eu for te oferecer, você vai aceitar um Bis para comer, né, Juninho? Você vai querer um Bis, depois eu vou te dar, certo? Só que eu vou pedir para você escolher. Você quer este ou este? Qual dos dois? Ah, pastor, você pode falar, tanto faz, os dois são iguais. São iguais. Será que são iguais? Vamos ver se são iguais. Deixa eu ver aqui. Esse é o... Parece sendo bem gostoso, né? Chocolate. Só que quando você abre o outro, é diferente. Não é igual. O tradicional é o de chocolate. Esse aqui é... Você viu uma coisa só? Ele ofereceu para você escolher um. Você falou, não, os dois são iguais. Mas nem sempre é igual. É isso que o inimigo tem feito. Está oferecendo para a gente, parecendo que é igual. Parecendo que é a mesma coisa. Ah, tanto faz, escolher um ou outro, tanto faz. Vida ou morte, bênção ou maldição. É lógico que se você vai escolher a maldição, eu não, ninguém quer. Mas o inimigo tem enganado. Ele não tem mostrado a maldição bonita. Ele não tem mostrado a maldição feia. Ele tem mostrado uma coisa gostosa. Ele tem oferecido coisas bonitas para a gente. E muitos de nós temos nos enganado, achando que aquilo é bom para nós, mas quando na verdade não é. É isso que o inimigo faz, ele tem enganado. Ele tem oferecido escolhas, rumos, os rumos da vida, as prioridades. O inimigo, ele tem usado muito, quais são as suas prioridades? E aí a gente começa a ver a vida de muita gente que tem escolhido priorizar outras coisas. E o inimigo, o príncipe desse mundo, tem cegado. A tarefa dele. Um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural, que tem como objetivo usar a dor e o prazer para nos tornar cegos. Cegueira espiritual. Enquanto eu estou falando isso, os irmãos estão aqui prestando bastante atenção. Talvez você em casa está prestando atenção, e eu espero que você esteja. Mas qualquer coisa que às vezes te distraia e tire essa prioridade hoje de estar aqui ouvindo essa mensagem, pode ser algo que o inimigo já tenha colocado para você não fazer as suas escolhas certas. A Bíblia identifica-o como grande dragão, a antiga serpente, que chama diabo Satanás o sedutor. Não há dúvida que ele vai mostrar a parte externa igual. Ele vai mostrar o pecado, o erro, como uma coisa gostosa, para que nós possamos ser iludidos. Ele é o sedutor, o príncipe deste século, o Deus desse século, que diz lá em Coríntios que cegou o entendimento. Irmãos, nós temos que estar vigilantes a todo momento, para não sermos enganados. Eu posso ser enganado, você, qualquer um servo de Deus pode ser enganado.
E até a Bíblia diz que no finais dos tempos, o anticristo, ou muitos enganarão, muitos falsos profetas enganarão. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Ele é o nosso adversário, anda ao derredor como um leão, e ele ruge procurando alguém para devorar. E ele tem sido bem sucedido em fazer os seus súditos marcharem para a destruição. Muita gente. E tem levado consigo grande número de pessoas. E ele age, irmãos, nas coisas particulares da gente. Ele observa tudo, ele sabe exatamente o que atrai. Nós temos, irmãos, estado muito, muito preocupados. Agora, nesse momento da pandemia, não só em divulgar as mensagens através das redes sociais, mas entender aonde estão os jovens da igreja. Aonde eles estão. E o que os atrai? Será que os cultos da igreja, será que a mensagem que é pregada nos púlpitos ou na escola bíblica dominical tem atraído a atenção? O que chama a atenção? Saiba que Satanás é especialista em chamar a nossa atenção, particularmente para as coisas que nós somos, as nossas fraquezas. Ele observa muito atentamente e ele tenta descobrir, ele observa quais são as nossas fraquezas individuais. E ele adapta então as suas estratégias para nos alcançar. Para ele entrar no meio do povo de Deus como um leão rugindo, seria muito desagradável para eles. Mas quando ele vem como um anjo da luz, ele se mostra como um anjo da luz, aí as palavras são mais agradáveis, lisonjeia, até ele aparece com um sorriso no rosto, e é muito difícil até para os crentes decifrarem se aquilo é verdade ou não. Essas são artimanhas que existem no mundo de hoje do nosso inimigo. E assim, irmãos, ele vai pressionando em direção ao objetivo. Qual o objetivo? Fazer você escolher errado. Fazer você não escolher o caminho de Deus. Fazer você dar prioridades. E o rumo da tua vida. Irmãos, sabe que eu penso muito nisso, né? Eu estive agora lá na casa da minha mãe, lá, e falei, mãe, onde é que estão as minhas fotos? Onde é que estão as minhas fotos? Aí eu peguei as fotos e os vídeos antigos. Eu tinha vídeo lá de videocassete. E aí eu estava tentando encontrar um aparelho de videocassete, eu achei para colocar lá. E eu relembrei muitas coisas antigas, da época que eu cantava louvor na igreja. Era tipo um Mateus, eu era um Mateus, assim, não tão bonito quanto ele, mas eu cantava louvores na igreja, eu filmava. Então naquela eu tinha as filmagens, eu fiquei pensando, recordando as coisas assim, e eu fiquei pensando, Deus, se eu não tivesse escolhido o Senhor, onde eu estaria? Senhor, se eu não tivesse aceito o convite que o pastor me fez para cantar louvores na igreja, se eu não tivesse aceitado o convite para ser professor de escola dominical, se eu não tivesse recebido um convite para ir para o seminário, se eu tivesse escolhido outras coisas, Senhor, onde eu estaria? E agradecendo a Deus, né? Porque, graças a Deus, o rumo foi outro, um rumo bom, um caminho de luz, um caminho de bênção, um caminho de prosperidade. Prosperidade aos olhos de Deus, porque não é só dinheiro, prosperidade. Prosperidade é uma felicidade interior, é saber que você é a pessoa certa no lugar certo, é você estar bem com a sua família, com as pessoas, no caminho da verdade. Então Deus, eu agradeci a Deus que eu fiquei firme nesse rumo. Mas não pense que o diabo não me ofereceu outros rumos. Me ofereceu. E não foi uma vez, toda semana, toda hora. Mas até hoje eu sou firme nesse rumo. Mas e o seu, como é que vai ser? De repente, hoje, você pode tomar uma decisão que pode mudar o rumo da sua vida. E eu espero que você escolha certo. Então eu quero agora para metade da mensagem, dizer o seguinte para vocês. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a vida.
E pare com as mentiras. E pastor, precisa ser tão direto? O inimigo não está de brincadeira. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Jesus foi assim. Ele falou, ó, não minta, porque quem mente é o diabo. E se você mente, você está seguindo o pai da mentira. E a tua escolha já foi feita. Então não escolha isso, escolha a vida, a verdade. Ele mesmo falou, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então escolha viver esse caminho. Nós estamos lidando com a essência da mentira e do engano de Satanás. Quando se apresentam duas escolhas, você tem que discernir diante de você a escolha certa. E não acredite nas artimanhas do inimigo. Então, você escolhendo a vida, você deixa a mentira de lado. Segundo, escolhe, pois, a vida e não a incredulidade. Eu gosto muito de um filme, é meio antigo, eu gosto das coisas antigas, né? Apesar que tem uns filmes novos que são muito bons, séries e tudo mais, né? Mas eu gosto de um filme chamado Forrest Gump. Eu vi esse filme, é um clássico, já ganhou Oscar e tudo mais. Então, ele faz tudo, né, Juninho? Ele passa pelo exército, faz tanta coisa. Eu acho que o camarada já fez tudo na vida, né? Mas é interessante que ele vive uma história diferente a cada cena, mas uma coisa não muda. Ele acredita em tudo que falam para ele. Né? Então, agora ele é enganado também várias vezes, mas no fim ele sempre se dá bem. Essa é a moral do filme. Ele se dá mal muitas vezes, mas no fim ele sempre se dá bem. Sempre ele sai vitorioso. Então, escolha a vida e não a incredulidade. Tem gente que é pessimista, não acredita em ninguém, não dá chance para ninguém. Não, a gente tem que ser crente. Jesus mesmo falou para Tomé, né? Seja crente, acredite, não seja duvidoso. Não fique em cima do muro. Escolha. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então os incrédulos estão no poder de Satanás. Você não pode ser mais incrédulo, meu amigo. Você tem que hoje crer. Tomar uma decisão, fazer uma escolha pela vida, por Jesus. Não seja mais incrédulo, mas seguidor. Porque quem está na incredulidade, acredita nas mentiras do enganador. Para que não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Deus. Hoje a luz do Evangelho vai resplandecer nos seus corações. Então ele não somente fala mentiras, mas ele esconde a verdade. Ele distorce a verdade. Irmãos, isso é triste, hein? É por isso que eu, os outros pastores aqui, irmãos, a gente tem muito temor a subir no púlpito, porque aqui a gente só tem que falar a verdade do Evangelho. Infelizmente, tem até pregadores que usam o Evangelho e distorcem, mas nós não podemos fazer isso. Porque o Evangelho de Deus é a verdade que ilumina o coração. E nós não podemos trevas nenhumas entrar aqui. Então, irmãos, ele vai tentar impedir de nós vermos o tesouro do Evangelho. O Evangelho é um tesouro. Ele permitir que nós vejamos os fatos, as provas incontestes, as provas de que Jesus nos ama e quer mudar a nossa vida. O inimigo quer a tua incredulidade, mas você tem que escolher a vida hoje. Terceiro lugar. Escolhe, pois, a vida, meu irmão, e não as fantasias. A gente tem que tomar um cuidado muito grande nas redes sociais, né? Eu procuro, irmãos, o pessoal tem visto eu nas lives, né? Puxa, pastor, não sabia que você cantava música sertaneja. Puxa, pastor, não sabia que você era tão alegre. Eu procuro ser transparente. A gente tem que tentar ser transparente. Sentimental, falar a verdade, ser o que a gente é, porque uma vez que a gente não transparece o que a gente não é, porque eu não fico tirando foto quando eu não estou feliz, eu tiro foto quando eu estou feliz, mas tem gente que tira todo momento e posta parecendo uma coisa que não é. Hoje é muito comum nas redes sociais você transparecer algo que você não é. Vive o mundo da fantasia.
Então não é isso que Deus quer na nossa vida. Deus que quer que a gente de fato experimente as alegrias de ter uma vida com Ele. 2 Coríntios 11, 13 diz, Paulo diz que algumas pessoas se identificam como os apóstolos sem realmente ser. Muito séria essa acusação, hein? Alguns se identificam com os apóstolos, parecem, pregam, falam que nem ele, vestem as mesmas roupas, mas não são. É muito sério isso aqui. Vive o mundo da fantasia. Ele explica o seguinte, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. O Brasil hoje se questiona tudo, né? Ninguém acredita mais em ninguém, político, até em ministro. Imagina, onde nós chegamos, irmãos, na história brasileira, nessa cultura brasileira de hoje, nós questionarmos até os juízes. Isso é um péssimo sinal, irmãos. Criticarmos até aqueles que julgam, porque a gente imagina que aqueles que julgam realmente praticam a justiça, mas às vezes não. Então, não sei realmente, sinceramente, onde vai parar as entrelinhas da nossa nação, isso tudo que está acontecendo, irmão, só com muita oração, muito temor, com muita misericórdia, para a gente crer nas pessoas, naqueles que nos governam e principalmente naqueles que vão levar a justiça. Então, não viver no mundo da fantasia. Tenho muitas outras aqui, palavras aqui, que alguns até dentro da igreja estão servindo, ensinando doutrinas de demônios, disse Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Jesus diz também que, como lobos disfarçados de ovelhas, no seu evangelho, Mateus 7. Atos também fala que eles não pouparão o rebanho, mas arrastarão pessoas para a destruição. Tenha misericórdia, nosso Deus, para que ninguém se engane e tome escolhas erradas. Escolhas erradas. Então hoje escolha a vida e não a fantasia. Está na hora de você escolher o que é verdadeiro, não o que é falso. E por último, escolhe pois a vida, meu irmão, e não o pecado. O pecado, irmãos, é o nosso grande inimigo, não é nem o diabo o nosso inimigo. O diabo, ele vai montar a puca, vai nos oferecer, vai tentar nos enganar, mas o que está dentro de nós, de mim e de você, é que é a grande luta, irmãos. É a grande luta. Acredito que tanto eu quanto os ministros aqui, ministro de louvor, o pessoal que canta, já passei muitas vezes por isso. Antes de subir aqui no púlpito, chegar lá, me ajoelhar e pedir perdão ao Senhor. Porque pecado é uma coisa comum da nossa vida. Mas nós temos que escolher a vida. Alguns exemplos. Saul, por exemplo, em 1 Samuel 15, 24, ele confessou, ele falou, pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Qual foi o pecado de Saul? Não ouviu a palavra de Deus, ouviu o povo. Então, ouviu a internet, ouviu os canais, os youtubers. Ele preferiu ouvir as pessoas que elas estavam falando do que ouvir a palavra de Deus, que o profeta Samuel tinha dito para ele. Ele falou, Senhor, pequei porque eu não ouvi o que o Senhor falou, mas eu ouvi o que o povo falou. Então, cuidado com o que você ouve aí fora. Já acha que é verdade, né? A fake news. Está tendo até várias discussões sobre isso no Brasil hoje, né? Não, o pecado de Saul porque acreditou no que falaram, não acreditou no que o Senhor tinha dito. Pecou, né? O outro que pecou, né, foi Salomão. Satanás enganou Salomão. Foi triste o pecado dele. E diz 1 Reis 11, diz, amou muitas mulheres estrangeiras. Olha aí os homens. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira,
perverterão vossos coração para seguires os seus deuses. E estas se uniram a Salomão com amor. E depois ele foi dizer lá, quando ele estava velho, que aquilo lá foi o grande erro dele. Ele deixou entrar os deuses estranhos e o Satanás usou a sua fraqueza, né? Seu poder financeiro, seu poder de domínio e a sua fraqueza. Então, escolheu errado. Satanás também ofereceu para Jesus tudo isso. Ofereceu reinos, ofereceu dinheiro, ofereceu... E vem tudo junto o pacote, né? Mulheres, tudo para Jesus. Satanás ofereceu isso lá no deserto, tudo para Jesus. E para que ele abandonasse o caminho da obediência. A primeira coisa que Satanás vai fazer com que a gente deixe o caminho da obediência. E aí as escolhas já vão ser totalmente erradas. Mas Jesus, ele resistiu e ele venceu, obedecendo a palavra de Deus. E é assim que eu quero concluir essa mensagem essa noite. Com vocês. Vida ou morte? Bênção ou maldição? Pastor, vida? Bênção? Isso aí. Vocês no chat devem estar comentando um monte já, né? Aí. Eu espero que vocês estejam ligados na pregação e no chat, né? Não desliguem, não desvirtuam. Mas o que você escolhe aí hoje? Qual vai aceitar? Vimos nessa noite que a escolha é importante e que infelizmente temos um inimigo que tentará com todas as formas nos impedir, nos confundir e nos enganar nas escolhas erradas. Enquanto o fim dos séculos se aproxima, a fúria de Satanás tem aumentado a cada dia. E Jesus está pedindo para nós nos ajuntarmos a Ele na batalha de oração. Porque a pessoa que está firme na oração, ela vai ter uma coisa chamada discernimento. Para ver. Satanás vai tentar cegar. Mas Jesus, lembra o que Jesus fez com Paulo? Ele caiu do cavalo e ficou cego. Aí Jesus mandou o servo de Deus lá e orar por ele para que ele enxergasse. As escamas dos olhos saíram. Eu gostaria que as escamas dos olhos, da cegueira de Satanás, saísse agora dos seus olhos. Para que você enxergue o que ele está te oferecendo vai te levar à morte e à maldição. Mas o Senhor Jesus quer te dar vida. Lucas 21, 36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Pedro também diz assim na sua carta, primeira carta 4:7, Pedro faz um apelo urgente à oração no final dos tempos. Ele ora dizendo assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede prontos, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Então, a oração vai nos dar a ferramenta, vai nos abrir os olhos para as nossas escolhas corretas, porque o inimigo muitas vezes nos ilude. Mas quem ora, quem busca o Senhor, vai vencer. E para terminar, irmãos, cuidado. Uma dica aqui com vocês. Cuidado. Uma das estratégias que o inimigo coloca é a neutralidade. E esse tem sido, já identifiquei isso. Isso tem sido o problema dos crentes de hoje. Que é o quê? A gente fala, a gente convida, Deus está falando, vem ajudar no ministério da igreja, participa, compartilha, enfim, ele tem falado muitas formas. E a pessoa, o que ela faz com aquilo? Nada. Ela não se posiciona. Ela não diz nem que sim e nem que não. Você já mandou o recado para alguém num grupo? Vamos falar de grupo de WhatsApp? Isso eu acho que é o que mais acontece. Você pergunta lá, pessoal, quem é que pode fazer tal coisa?
Estou precisando de tal coisa. Quem que pode? Gente, demora, hein? Um dia, 2 dias, às vezes ninguém responde nada, ninguém se posiciona. Parece que ninguém fez nenhuma pergunta, nada mexe a pessoa, nada incomoda a pessoa. Triste, irmãos. Cuidado, então. Uma das estratégias que o inimigo coloca é a neutralidade. Nem uma coisa, nem outra. Não decide. Todos terão que escolher. Todos terão. Lembre-se que lá no céu, quando nós chegarmos lá diante do trono de Deus, uns vão para a vida eterna e outros vão para a condenação eterna. Não vai ter um meio termo. Ah, mas eu fui um crente, mas eu fui um crente, eu fiz. Fez, mas não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou fez ou não fez. Ou se posicionou ou não. Cuidado, irmãos. Ou nós somos derrotados pelo diabo e seguimos os príncipes da potestade do ar, como um gado para o matadouro, no caminho da morte, ou nós resistimos com o poder da oração, firme no ministério, firme na palavra, firme na evangelização, firme em missões. É uma decisão. Resistir e firme na fé, diz 1 Pedro 5,9. Resistir e firme na fé. Não há neutralidade. Ou você triunfa por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, está em Apocalipse. Ou você triunfa, ou você será escravizado por Satanás. Portanto, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo, disse Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, 2ª carta 2:3. Combate o bom combate, meu irmão. Fica firme. Escolha a vida. Escolha a bênção. Orai sem cessar. E eu quero terminar com esse texto fabuloso de Romanos. Terminar agora. 1 João 5:10. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Agora eu queria um amém de vocês aqui. Amém? Amém. Você está em casa também, creia nessa palavra. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Então qual é o seu posicionamento hoje? Pastor, eu quero a vida. Eu quero prosperidade. Eu quero bênção. Eu não quero escolher nem o mal, nem a maldição, nem a morte. E eu me iludi, eu confesso a Ti, Senhor, que as minhas decisões estavam nubladas, eu estava em cima do muro, eu não decido, está demorando, eu confesso que eu estou enrolando, mas agora eu quero decidir. Eu decido por Jesus Cristo. Então gostaria que todos nesta noite pudessem orar para que nós possamos juntos entregar o nosso coração para Jesus. Baixe sua cabeça, os irmãos estão aqui. Você que está em casa agora, não mexe no chat mais. Feche seus olhos. Fala com Deus agora. Fala de todo o teu coração aquilo que você entendeu dessa mensagem. Qual a escolha que você deve fazer hoje? Quais as escolhas que Jesus tem pedido para você e você está adiando? Por que você está demorando tanto para receber a Jesus Cristo no seu coração? Por que você está demorando tanto para decidir fazer parte da igreja, pedir o seu batismo, ser um fiel seguidor de Cristo? Por que você está demorando tanto para responder um chamado ministerial, um chamado para ser um pregador, um líder da igreja, para ajudar em algum ministério? Por que tanta demora? Por que a neutralidade? Hoje você descobriu que eu tenho o dedo do inimigo, que não existem 2 caminhos.
iguais. Ou é um, ou é outro. Qual vais aceitar? Nós vamos cantar um hino do cantor cristão, que é praticamente o tema dessa mensagem. O hino 248 do HCC. Ao findar o labor dessa vida, qual será a tua escolha? Que destino há de ter a sua alma? Reflita com a gente nesse cântico, nesse hino. E depois nós vamos orar entregando a sua vida para Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai que está nos céus, derrama nesse momento a tua graça, o teu amor em cada coração que recebeu essa mensagem nesta noite, que estão fazendo escolhas importantes em suas vidas, estão firmando um compromisso maior contigo, Senhor, uma entrega total. Abençoa especialmente, quem sabe, Senhor, esteja alguém ouvindo que não entregou ainda a sua vida a Jesus Cristo, a sua alma ainda não teve essa escolha, mas que entendeu essa noite que só há um caminho para a vida eterna, que é através do seu Filho Jesus. Então, Deus, inunda esse coração com a tua graça, com o teu amor, salva, e que, ó Deus, essas pessoas possam querer seguir a Jesus, continuar firmes, ó Pai, mesmo na pandemia, mesmo depois que tudo isso passar, vão ter a coragem e principalmente a alegria de vir à tua casa para te servir, te honrar. Abençoa aqueles também que estão decidindo pelo batismo, que querem um compromisso maior contigo, com a igreja, Senhor. Nós te louvamos por essas escolhas, as centenas de escolhas que estão sendo feitas neste momento, Senhor. Seja nesta hora ou depois, quando a pessoa ouvir essa mensagem, qualquer momento, ó Deus, que essas pessoas possam realmente, Senhor, de todo o coração, dar um fim na mentira, dar um fim no engano, na procrastinação e decidir hoje. Decida hoje qual vai aceitar: a vida, porque a vida está em Jesus. Louvado seja o teu nome, hoje e para sempre. Amém. Amém. Eu gostaria que você aí, se você tomou uma decisão ao lado de Cristo, coloca no chat aí: esta noite eu escolhi a vida, eu escolhi a Jesus. E depois alguém da nossa igreja vai entrar em contato com você, vai pegar o seu nome, seu telefone, para você vir aqui depois a gente conversar, falar mais sobre essa decisão tão importante. E se você quiser depois também falar sobre outras escolhas que você fez essa noite, também você nos procure, tá bom?